abrirmos a nossa Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Glória a Jesus. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, estaremos lendo os 3 primeiros versículos. Que assim nos diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Meus amados, dando sequência àquele assunto que nós estamos estudando a respeito de Deus. Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E esta noite nós vamos prosseguir no conhecimento do Senhor nosso Deus. E mais uma vez, à luz das Sagradas Escrituras, nós vamos aqui hoje ver mais uma qualidade, mais uma propriedade que é exclusiva do Senhor nosso Deus, que é a sua santidade. Deus é santo. Santidade, meus amados, ela é uma exclusividade do Senhor nosso Deus. Livro de Apocalipse, no capítulo de número 15, no versículo de número 4. Aqui nós vamos ver que ser santo é uma exclusividade do Senhor nosso Deus. Apocalipse capítulo 15, o versículo 4, a palavra do seu Deus diz assim: quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. 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 Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Glória ao nome do Senhor. Meus amados, a palavra de Deus é que nos ensina. A palavra de Deus confirma, dizendo que santo só existe um, e este é o Senhor nosso Deus. Só tu és santo. Interessante, meus amados, que essa particularidade do Senhor nosso Deus, ela é adorada, ela é anunciada pelos anjos continuamente. O livro de Apocalipse, no capítulo de número 4 e o versículo de número 8, nós vamos ver aqui uma passagem que se assemelha à passagem de Isaías, capítulo 6, Apocalipse, capítulo 4 e o versículo de número 8,
a Bíblia diz assim: e os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos. Preste atenção no que diz agora o texto. E não descansam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Glória a Deus, meus amados, só Deus é santo, é uma exclusividade do Senhor nosso Deus. E a Bíblia Sagrada diz, meus amados, que os serafins, que os anjos estão dia e noite e não se cansam de dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Você já adorou ao Senhor dos exércitos nessa noite? Já disse a Ele que Ele é santo? Já adorou, já clamou, já glorificou, dizendo que Ele é santo? Meus amados, a Bíblia diz que os serafins, os anjos, não se cansam, de dia e de noite estão dizendo que Ele é santo. Glória a Deus. Glória a Deus. No livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, ali na oração da irmã Ana, depois dela receber a sua bênção. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 2, e o versículo de número 2, ali Ana, no seu cântico, na sua gratidão ao Senhor nosso Deus, a irmã Ana disse assim: não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. Não há santo. Não há santo como o Senhor. Meu irmão, santidade é exclusividade do Senhor nosso Deus. Ser santo é exclusividade do Senhor nosso Deus. Mas o nosso Deus, que é um Deus santo, Ele também quer que nós, os homens, também nos tornemos igual a Ele. O livro que Moisés escreveu, Levítico, o capítulo de número 20 e o versículo de número 26, ali nós vamos ver a vontade do Senhor nosso Deus para com o homem a quem Ele criou. Levíticos capítulo 20 e o versículo de número 26, a palavra do Senhor Deus diz assim: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. E ser-me-eis santos. O nosso Deus, que criou o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, Ele quer que a sua criação, o homem, seja tal qual ele é, seja também santo. O que eu gosto desse versículo, meus amados, é que Deus aqui não sugere, Ele quer. É uma vontade dEle, é uma designação do Senhor nosso Deus. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Aqui Deus pede a nossa santificação. Pedro, na sua epístola, Pedro repete essas mesmas palavras do Senhor nosso Deus. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, no versículo de número 15 e no versículo de número 16. Esse microfone também precisa ser santificado. Glória a Deus. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16.
A palavra de Deus diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Pedro, que escreveu essa epístola, ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou, falando de Deus, diz: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Os irmãos adoraram ao Senhor Jesus, uma vez dizendo: eu quero ser fiel. Ser fiel. Fiel no olhar, fiel no falar, fiel no andar, fiel no sentir, fiel no contribuir. Isto fala, meus amados, de uma vida de santidade. O Senhor Deus, Ele quer que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Mas o que é ser santo? Nós lemos aqui já Levíticos capítulo 20, versículo 36, e o Senhor diz que Ele separei-vos dos outros povos. Ser santo é ser separado. Ser santo é ser separado. Ser santo é ser diferente. Ser santo é viver de uma forma diferente. Ser santo é não se misturar. Mas eu vou repetir isso aqui, porque o Espírito Santo mandou repetir. Ser santo é ser diferente. Ser santo é ser separado. É viver de uma forma diferenciada. E sereis santos, porque eu sou santo, e separei-vos dos outros povos. Meu querido irmão, ser santo é ser separado. E alguém pergunta: mas Deus faz separação? Faz. Deus não faz acepção. Deus não faz acepção de pessoas. Para o Senhor nosso Deus, todos nós somos iguais, mas separação o Senhor Deus faz. Ele: separei-vos dos outros povos, sereis santos, porque eu sou santo, e separei. Bom, o santo, ele tem que ser separado. O santo tem que ser diferente, tem que viver de uma forma diferenciada. Separação é de Deus? É. Abra sua Bíblia comigo, no livro do Gênesis, no capítulo 1. Quando o Senhor Deus cria todas as coisas, ali Deus já começa a fazer a separação. Capítulo 1 do livro do Gênesis, no versículo de número 4. Vamos ler o versículo 3. E disse Deus, estou em Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus diz aqui, quando ele criou a luz, ele diz que Deus viu que a luz era boa, e disse Deus, e fez Deus, melhor dizendo, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está dizendo ao vivo no teu coração? Luz tem que ser separado das trevas. Luz tem que ser separado das trevas. Quando Deus criou a luz, Ele viu que a luz era boa. E que não, luz não pode ficar com trevas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5, e se não me falha a memória, o versículo de número 13, Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E quando o Senhor Deus criou a luz, que Ele viu que era boa, Ele disse:
Luz não pode andar com as trevas. Luz tem que viver separado das trevas. E aqui, irmão, para nós continuarmos aqui a noite toda, só para falar sobre essa separação de luz com as trevas. E quem separou, quem foi, irmão? Foi o Senhor Deus. Deus disse: luz não pode andar com as trevas. Luz tem que viver separado das trevas. E Jesus disse que eu, o Senhor, eu, a Senhora, nós somos luz do mundo. Portanto, meu irmão, luz tem que andar separada das trevas. Luz não pode andar junto com as trevas. Ao contrário, aonde chega a luz, as trevas têm que bater em retirada. Aonde chega a luz, as trevas se dissipam. Aonde chega o crente, as trevas têm que ir embora. Foi o Senhor Deus que fez essa separação. E tem alguns amados que estão indo de encontro da vontade de Deus. E olha que já faz tempo que Deus fez isso. Já faz tempo que Deus separou as trevas da luz. Agora vamos para frente, que esse não é o nosso sonho. No versículo de número 6, Gênesis capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz assim: e disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Veja, a separação é a vontade de Deus. Aliás, Deus, irmão, não gosta de mistura. Deus não gosta de mistura. No mesmo livro do Gênesis, no capítulo de número 12, e a partir do versículo 1, todos nós conhecemos como o Senhor Deus escolhe um homem, escolhe uma família para fazer: olha, vocês vão ser separados. Eu vou tratar vocês de uma forma diferenciada, mas para isso vocês têm que viver separadamente. Capítulo 12 do livro do Gênesis, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Sai. Tem que sair do meio da tua parentela, tem que sair da tua terra, tem que sair, vai viver separado, porque Deus tinha um plano para aquela vida, Deus tinha um plano para aquela família, e o plano de Deus para a vida de Abraão era para ser abençoado. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Mas para que isso possa acontecer, tem que viver de uma forma separada. Tem que sair da terra, tem que sair do meio da parentela, tem que ir para onde Deus mandou, tem que viver uma vida de separação. Meu querido irmão, se não separar, se não tiver uma vida de santidade, se não tiver uma vida separada, se não for diferente, não recebe a bênção de Deus. Abraão, ele recebeu uma promessa: Abraão, eu vou te abençoar, eu vou fazer de ti uma grande nação, eu vou engrandecer o teu nome, Abraão, eu vou fazer de ti uma bênção. Mas você precisa sair da terra, precisa sair do meio que está vivendo, precisa sair do meio da tua parentela. Meu querido irmão, talvez a bênção não chegou, é porque o irmão não está atento à voz do Senhor nosso Deus. A bênção, a promessa da bênção ainda existe, mas precisa viver uma vida separada. Se viver misturado, a bênção de Deus não chega. Enquanto Abraão estava junto com Ló, a bênção de Deus não chegou na vida dele, a promessa de Deus não se cumpriu na vida dele, porque Abraão estava ali junto com a sua parentela. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está te dizendo: Deus tem promessa, a promessa de Deus é viva, o Deus que prometeu, ele vai cumprir, mas precisa sair, meu irmão, do meio da terra. Precisa sair daquele envolvimento que está tendo com este mundo, com as coisas desse mundo.
desse mundo, está muito apegado às coisas dessa terra, e a promessa de Deus não pode te alcançar, porque não se separou ainda. Meus amados, a promessa que Deus fez para Abraão foi tão forte, a promessa de Deus foi tão grande. Cadê o livro até hoje? Ele diz, forte esse negócio. Deus prometeu a Abraão, Gênesis 12, versículo 3, Abraão, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Meu irmão, a bênção de Deus é completa na vida de Abraão, se Abraão saísse da sua terra e saísse do meio da sua parentela. Viver uma vida separada, viver uma vida diferenciada, não pode viver misturado. Ser santo é ser separado para uso exclusivo do Senhor nosso Deus. Quando o Senhor Deus deu ordem a Moisés para tirar o povo do Egito, e ali nós vemos que Faraó, ele tentou impedir que o povo saísse do Egito, porque ali estava o povo de Deus. Irmão, aonde está o povo de Deus, está a bênção de Deus. Aonde está o povo de Deus, está a bênção de Deus. A Bíblia diz que Potifar foi abençoado por causa de José. Por causa da vida de José, Potifar foi abençoado. Aonde está o povo de Deus, está a bênção de Deus. Mas o Senhor Deus diz assim, meu povo, ele não pode viver misturado com esses egípcios, não. Esses egípcios adoram a outros deuses. Esses egípcios não adoram ao Deus verdadeiro. Então meu povo não pode ficar misturado com esse povo. Eles precisam viver separadamente. Eles têm que ter uma vida de santidade. Então o Senhor Deus deu ordem para que o povo saísse. Mas Faraó, ele tentou impedir. E hoje, meus amados, Satanás faz o papel de Faraó. Deus quer que o povo saia do Egito para poder adorá-lo, mas Satanás não fica aqui no Egito. Satanás continua fazendo propostas para que o povo fique no Egito. Mas o Senhor Deus não precisa sair do Egito. Se não sair do Egito, se não viver uma vida separada, se não viver uma vida de santidade, não vai entrar na Canaã, não vai entrar na terra que mana leite e mel. Para poder entrar na terra da promessa, tem que viver uma vida de separação. Abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, no capítulo de número 8 e o versículo de número 28. Ali quando Moisés disse para Faraó que o povo deveria sair do Egito, no capítulo de número 8, versículo de número 28, Faraó disse assim: deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vai muito longe. Não vai muito longe. No versículo de número 25, Êxodo capítulo 8, versículo 25, Faraó diz assim: e chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra mesmo. Sacrifica a Deus aqui no Egito mesmo. Meu irmão, no Egito não dá para adorar a Deus não. No Egito não dá para adorar a Deus não. Egito ali é terra de pecado. Egito eles sacrificam a outros deuses. A ordem de Deus é: sai do Egito. Quer adorar a Deus, quer sacrificar a Deus, quer receber a bênção de Deus, tem que sair do Egito. E a proposta de Satanás é: não fica no Egito, sacrifica a Deus aqui no Egito mesmo, adora a Deus aqui no Egito mesmo. Não, meu irmão, não dá para adorar a Deus no Egito não. Para Deus receber a tua adoração, para Deus te abençoar, tem que sair do Egito. Tem que sair do Egito para receber a bênção de Deus.
E tem gente, irmão, quando eu era adolescente, não faz muito tempo, né? Quando eu era adolescente, dizia no crente Raimundo. Tem algum Raimundo aqui? Cadê o Raimundinho lá que ficou aqui? Não veio. Era o crente Raimundo, que deu um pé na igreja e outro pé no mundo. Meu irmão, Deus não aceita isso. Tira o pé do mundo, crente Raimundo. Os teus dois pés têm que estar na casa do Senhor nosso Deus. Tem que tirar o pé do Egito para que Deus possa abençoar. No versículo número 28, Faraó disse: mas faz o seguinte, vocês vão adorar no deserto, mas não vão muito longe não. Não se distancia muito do Egito não. Fica perto do Egito, meu irmão. Egito é terra do pecado. Egito é terra de perdição. No Egito tem mistura. No Egito tem outros deuses. E tem crente que quer ficar perto do Egito. Ele quer estar perto da bênção de Deus, mas quer ficar perto do Egito. Ele não quer se distanciar muito do Egito, não. Ele não quer se distanciar muito da terra do pecado, não. Meu querido irmão, essa noite o Senhor está dizendo: eu te chamei para viver separado. Tem que sair do Egito e tem que ir para muito longe do Egito para poder receber a bênção de Deus na vida. Não pode viver no Egito, não. Tem gente que quer viver perto do Egito. Não, meu irmão, não pode viver perto do Egito, não. A Bíblia diz que quando o povo estava lá no deserto, perto do Egito, eles estavam se lembrando lá do Egito, se lembrando do que eles comiam lá no Egito, se lembrando que lá no Egito tinha até cemitério para eles. E eles ficavam praguejando, murmurando: porque foi que Deus nos trouxe para cá? Aqui não tem água, aqui não tem comida, aqui não tem nem lugar para morrer, não tem nem cemitério. Mas meu irmão, todo o tempo que o povo saiu do Egito e andou no deserto, a bênção de Deus acompanhou o povo. Quando um crente sai do Egito e vai para o deserto e destino a Canaã, a mão de Deus acompanha, o cuidado de Deus acompanha. Separei-vos para seres meus, separei-vos para seres meus. Ser santo é ser separado. Cuidado com as propostas de Faraó. Faraó, que é o inimigo de nossas almas, ele continua fazendo propostas. No capítulo de número 10 do livro do Êxodo e no versículo de número 11, ali Faraó diz: não, olha, faz o seguinte, então vocês vão adorar a Deus no deserto, mas vão somente os varões, vão somente os homens. Capítulo 10, versículo 11 do livro do Êxodo, Faraó diz assim: andai agora vós, varões, e servi ao Senhor. Então vão só os homens, ficam as mulheres, ficam os filhos, a família fica. Isso é cilada de Satanás. É cilada de Satanás. Satanás não, olha, vai só você, vai adorar só você, não para o culto da sexta-feira, não tá certo? Vai só você, tua família não precisa ir não, tua família pode ficar em casa assistindo a novela global, a tua família pode ficar em casa assistindo o Big Brother, a tua família não precisa ir na escola bíblica dominical, não precisa não, no culto de sábado à noite com a mocidade, não, deixa só teu filho ir, deixa só tua filha ir, você não precisa ir não, isso é cilada de Satanás, é Faraó dizendo: não se preocupe com a tua família, vai só você adorar. Satanás está querendo tragar a tua família. Faraó diz: vão só os pais. Onde é que está seu filho agora? Onde é que está sua filha agora? Será que está lá no Egito? Será que está lá no Egito? A proposta de Faraó para Moisés era essa: não, vamos só os varões, vamos só os homens, deixa a família aqui no Egito. Sabe qual foi a resposta de Moisés, irmão? Capítulo de número 10 e o versículo de número 9. E Moisés disse: havemos de ir com todos os nossos meninos, com todos os nossos velhos, com todos os nossos filhos, e com todas as nossas filhas, e com as nossas ovelhas, e com os nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Não fica ninguém no Egito, vai menino, vai velho, vai adolescente, vai terceira idade, não fica ninguém no Egito, porque nós vamos adorar Deus. É
Josué disse assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a pergunta que o Espírito Santo Deus faz ao meu e teu coração: onde estão os demais componentes da tua casa agora? Onde estão os teus meninos? Onde estão os teus adolescentes? Onde estão os teus jovens? Onde está a tua esposa? Onde está o teu marido? Onde é que estão? Que não estão na festa? Será que já estão atendendo a voz de Faraó? Será que nós já estamos nos acomodando, nos acostumando com as propostas de Faraó? Não basta você ir, não. Você não precisa ir, não. Você ir no culto só no domingo à noite já está bom demais. Isso é proposta de Faraó, viu? Isso é proposta de Faraó. A tua família fica lá no Egito e você vem para adorar o nome do Senhor. Proposta de Faraó, irmão. Cuidado com as propostas de Faraó. Eu preciso correr. No capítulo número 10 do livro do Êxodo e no versículo número 24, Faraó disse assim para Moisés: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Tá bom, você pode levar a família, mas deixa os teus bens aqui no Egito. O teu patrimônio você vai deixar aqui no Egito. E sabe que o inimigo está usando desse mesmo expediente? O inimigo está usando desse mesmo expediente. Ele até permite os crentes ir para a igreja, pastor Guaraná. Permite até vir com a família. Mas o patrimônio está servindo a ele. O patrimônio está sendo gasto lá no Egito. E sabe, meus amados, e tem muitos que não são abençoados por causa disso aqui. Quando se fala para se fazer qualquer coisa na igreja que envolve valores, fecha a boca. Não. Meu patrimônio, a minha riqueza, não. Para a igreja, não. Para a obra do Senhor, não. Mas gasta lá no Egito. Lá no Egito gasta. Qualquer proposta que Satanás faz lá no Egito, abre a mão e com alegria usa o dinheiro lá no Egito. Mas na casa do Senhor, cadê Mamalinha? Está ali, né, Mamalinha? Na casa do Senhor, quando é para fazer um encontro de casais, quando é para cooperar com os varões, cadê o Oswaldo? Quando é para cooperar com os varões, quando é para cooperar, irmã Sônia, no trabalho das irmãs do ciclo de oração, não. E tem algum que eu não vou pagar para cantar. Não precisa pagar para cantar, não. Continua deixando lá no Egito e vai viver na miséria. Continua vivendo na miséria. O teu patrimônio, quem te deu foi Deus, mas